vamos começar nossa reunião. Sejam bem-vindos, galerinha do meu canal. Tudo bom com vocês? Prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande de estar aqui. Peixe, Hoje, né? Só o peixe. Hoje a gente encerra este livro, Simplesmente Crente. Apesar de no início a gente falar muito da dificuldade, né, de entender algumas coisas e tal, porque é um livro meio filosófico e tal, coisas assim, mas eu confesso que eu gostei mais do que o livro anterior. Eu consegui, digamos assim, aprender algumas coisas novas, né, tipo, Deus mudou um pouquinho meus conceitos, enfim. Foram duas perspectivas, né? Acho que o primeiro livro que a gente leu, do Abuso Espiritual, do Ken Bloom, é um livro mais prático, né? Isso. E eu gosto de livro prático. Eu já gosto de livro filosófico. Me faça pensar várias vezes sobre a mesma coisa. Tá. Depois não entender nada no final. Fábula, quem gosta do Fábula é hoje eu tô brincadeira. Mas hoje a gente vai encerrar. São 11 capítulos. O último capítulo, esse capítulo 11, onde eu quero não só que a gente comente sobre o capítulo, mas no final também fale um pouquinho do que a gente aprendeu, né, no sentido de qual foi a coisa que mais marcou, enfim, qual foi a coisa mais extraordinária. O extraordinário foi não haver extraordinário. O que é que mudou a sua vida? Coisas desse tipo. Vamos lá, capítulo 11, ele começou um capítulo. Eu tinha falado para Henrique que a gente não ia definir ninguém para falar especificamente, todo mundo fala. Eu anotei várias coisas, mas ele começa falando algo interessante, né? Que é depois do corriqueiro. O que acontece depois do corriqueiro, que seria o título Antevendo a Revolução. E aí é interessante que nesse capítulo, enquanto nos outros ele sempre falou de coisas ordinárias, ele inicia esse capítulo falando de uma coisa extraordinária, né? Tipo assim, ele fecha falando de algo que de fato é extraordinário, que seria, né, o cumprimento da promessa de Cristo, né? A volta dele, o retorno, o motivo da nossa esperança. E eu achei interessante no início que ele bota algumas coisas como... Ele meio que faz um compiladozinho de tudo que ele falou no início dos outros capítulos, e uma frase, para mim, definiu tudo, que ele fala que não contentes em ser a lua que reflete a glória do sol, nós exigimos ser o próprio sol, né? Isso, eu anotei isso também. Eu só não estava conseguindo lembrar do contexto que eu tinha notado, mas eu anotei aqui e para mim foi marcante de alguma forma. Ele fala, o contexto é justamente essa ideia do tipo, o ser humano ele passou a esquecer, né, dessa visão do extraordinário de Deus. E começou do que realmente era extraordinário. Começou a querer criar o seu próprio extraordinário. Exatamente. Que não era nem um pouco extraordinário. Exatamente. E aí é justamente essa ideia. Nós somos a lua que reflete a glória do sol, né? Mas a gente passou a querer ser o sol. E quando a gente volta para a verdadeira visão do que é extraordinário, que seria tudo que Cristo fez, sua obra, redenção e tudo mais, e a volta dele, né, quando não vai existir mais separação entre terra e céu. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a fé passará a ser visão, né? Tipo, não estaremos mais vivendo pelas promessas, porque as promessas todas já vão ter sido cumpridas. E isso eu achei isso é extraordinário, cara. Ele falou isso da fé vai se tornar a visão, e falou de outras duas coisas que eu anotei aqui também, é que céu e terra vão ser ambos a mesma coisa, e não vai ter mais ordinário, vai ser tudo extraordinário. Ali sim, quando chegar nesse ponto, aí sim a coisa vai ser toda extraordinária. Não é como hoje que a galera tenta criar o extraordinário, aí tanto o extraordinário virar ordinário. Lá não, lá vai ser de fato extraordinário todo dia. A gente tava até comentando na sala, né, Matheus? Tipo assim, Rua de Ouro, né? Tipo, o céu, a Bíblia fala... Ela fala de algumas coisas como... como vai ser, né, o novo céu e tal, a nova terra, né? Na realidade a terra vai descer, o céu vai descer a terra, né? E a gente vai habitar aqui. E aí, por exemplo, eu lembrei disso, da ideia do... Tipo assim, a Bíblia fala que vai ter ruas de ouro, enfim,
diamantes, aquelas coisas que são extraordinárias, vão ser coisas que a gente vai ver corriqueiramente, assim. Vai ser uma coisa até que eu acho que vai parecer normal depois de um tempo. E acho que o mais extraordinário... Rapaz, eu acho que não isso. Você vai ver um negócio tão lindo, né? Que você vai ficar tipo, cara, não tem como o cara... Deus dá um jeito de deixar o negócio extraordinário sempre. Eu acho que o mais extraordinário disso tudo eu acho, é uma opinião minha, né? Vai ser poder ver fisicamente a Cristo, digamos assim, tá ligado? Eu também concordo plenamente. E não só ele, né? E os outros caras também, tipo, bater um papo com o Paulo, dizer assim, Paulo, eu não entendi o que você quis dizer ali, aí eu tava debatendo com os meninos, a gente não chegou a um consenso. Você pode explicar pra mim? Você pode explicar o que era mesmo? Porque ninguém entendeu. Aí alguém vai dizer, eu sabia. Tá vendo? Eu sou melhor que você. Não, Aí Deus faz, desce. Eu tava conversando com o Etienne assim, como é que você acha que vai ser e tal. Aí eu fiquei falando assim, será que vai ter vários Jesus? Tipo, porque vai ter que dar atenção pra gente. Também uma vez. Aí vai ter o Jesus comigo ali, o Jesus comigo. Não, Jesus comigo assim. Viajando. Não que seja impossível, né? Ele pode estar em todo lugar mais tempo. Ele pode estar dentro de mim já, não sei lá. Não sei. É interessante esse negócio de pensar de como seria o céu, porque a gente tava comentando isso na cela de Mateus, que tipo, às vezes a gente tem uma percepção do céu de que talvez não seja o que, por exemplo, Mateus falou aí, como é que vai ser, né? Vai ter que ter vários Jesus, ele vai ter que dar atenção pra todo mundo. Aí eu me perguntei agora, mas quem disse que ele vai ter que dar atenção a todo mundo? E se ele não quiser dar atenção a ninguém, tá ligado? Se ele falar assim, eu não quero falar com ninguém. Poxa. Eu lembro de um texto, eu não lembro onde foi que eu li, na Bíblia, falava sobre que ninguém saberá como vai ser no final, ninguém saberá como é que vai ser no Reino do Céu. Aí eu tava falando com o pessoal da cela há um tempo atrás e perguntei assim, será que toda vez que eu imaginar de uma forma diferente como vai ser, será que ele vai modificar para poder cumprir a palavra de ninguém vai saber? Então toda vez que a gente conseguisse imaginar alguma coisa que desse certo, que realmente fosse, ele vai lá e modifica. Mas aí vem aquele negócio, né, que a gente tava vendo lá. Ele sabe antes de falar, né? Como ele fala sobre 139, então... Ou então, tem aquela questão de que a gente costuma pensar baseado no que a gente conhece. Então a gente costuma jogar no imaginário como a natureza que a gente faz parte funciona, né? Ou então que a gente vê em filme, que a gente vê em série, né? A gente vê essas coisas. Tenta imaginar essas coisas. Só que pra Deus é outro nível, é outra dimensão, é muito maior. Então não obedece às nossas leis. Tipo, fora do comum, tá ligado? É o que o próprio livro acho que fala também no final, né? Que tipo assim, resumindo, é o nosso pensar ordinário, né? Ainda mais que a gente acha que é algo extraordinário que a gente tá pensando, mas não, é ordinário. Pra Deus é muito maior, e aí pra Deus aí realmente que é aquele Deus infinito. Tipo, uma vez eu vi um cara falando uma coisa sobre a palavra de Deus, que ele falou o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana. Então, tipo assim, é como se Deus usasse coisas que a gente entende, mas que às vezes não é nem isso que ele quer dizer. É algo muito maior, mas ele está expressando de uma maneira que a gente possa compreender, né? Tipo, mas como o Henrique falou, talvez seja muito maior que isso. E o livro enfatiza isso nesse primeiro capítulo, né? Do quão vai ser extraordinário isso. Não vai existir mais nada na média, vai ser tudo acima, a gente vai viver num lugar, tipo assim, principalmente a questão do viver com Cristo, do ter um corpo glorificado, né? Onde não existe mais pecado, onde não vai existir mais... Enfim, tudo vai ser diferente. E ele inicia esse capítulo enfatizando isso, né? Essa questão do quão é extraordinária essa promessa. Mais pra frente ele fala o título, né, que ele bota para conseguir é não tão bom quanto vai ser. E ele começa a falar de algumas coisas. Eu achei interessante quando ele fala que hoje existem duas espécies de evangelho da prosperidade. Eu não sei se vocês anotaram sobre isso, mas né, ele fala que existe o evangelho da prosperidade no sentido da felicidade, né?
E existe o evangelho da prosperidade no sentido social mesmo, né? Dinheiro. E eu fiquei pensando nisso, tipo, eu lembro que eu assisti uma palestra um tempo atrás de um pastor, e o nome da palestra era justamente a idolatria da felicidade. Eles fazem uma série de mensagens sobre idolatria, ele fala sobre idolatria da felicidade, idolatria do amor, né? E do quanto, tipo, essa busca por felicidade, essa busca por satisfação me faz esquecer, e é isso que o Mike Horton fala no livro, me faz esquecer que a salvação, a redenção vem do alto, né? E eu passo a querer buscar a redenção, ou essa seria... Porque, assim, essa questão da felicidade é muito no sentido dessa redenção, de me libertar de algumas coisas, né? Ruins e tudo mais. E essa libertação só vai vir no céu, só vai vir em Cristo. E ele enfatiza isso, né? De que o Evangelho de Deus da prosperidade, seja felicidade ou seja dinheiro, esquece que a salvação vem do alto, é um dom de Deus. Os dois se esquecem, e aí vem uma questão interessante que eu queria que vocês comentassem. Os dois se esquecem de que quando somos batizados em Cristo, o nosso modelo de vida é sofrimento que conduz à glória que Cristo trará com sua volta. E aí eu fiquei pensando um pouquinho nisso, não sei se vocês anotaram sobre vocês. Não, essa parte não. Repete esse final. E Cristo trará com nossa volta? Que Cristo trará com a sua volta. Ah, beleza. Sim. Isso bate de frente com algumas coisas que eu já ouvi em algumas pregações e li em alguns trechos da Bíblia que fala sobre... que Cristo fala sobre que na vida a gente teria aflições, não é? Aí tem pastor que chega e diz assim: mas na vida, a Bíblia não fala que a vida vai ser só a aflição. A Bíblia fala que na vida a gente vai ter aflições. Então vai ter trechos da vida que a gente vai ter aflição e trechos da vida que não vai ter aflição. Essa frase que o cara fala, pra mim deu a entender como se fosse só ser aflição. Então a gente só conseguiria crescer de acordo com o sofrimento. Matheus anotou algo sobre isso? Não anotei não, cara. Mas... Ele... Pode falar. Não, eu ia pedir pra tu repetir o que tu falou. O questionamento que fez. Vamos lá. Ele fala que existem duas espécies de prosperidade, né? Ele fala a prosperidade social, que seria a questão financeira, e o evangelho da prosperidade moral, digamos assim, a busca pela felicidade como um fim em si mesmo. Que é o que a gente já falou nos capítulos passados, né? De que a felicidade não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é Deus, e a busca por Deus me faz encontrar a felicidade. Hoje a gente busca a felicidade como um fim, né? E aí ele fala que quando a gente busca esse evangelho, esses dois evangelhos esquecem de que a salvação é um dom de Deus, e se esquecem que quando nós somos batizados em Cristo, ele fala do receber o Espírito Santo, né? Não seria batismo na água, seria receber o Espírito Santo como um selo ali. O nosso modelo de vida passa a ser um sofrimento que conduz à glória que Cristo trará com a sua volta. Não sei se você entendeu. Por exemplo, eu vou concluir, ele fala assim: os dois se esquecem que a nossa vida e o mundo como são agora não são tão bons quanto devem ser. Não temos agora a melhor vida, nem o melhor mundo. Até porque a gente tem doença, corrupção, um monte de coisa toda. A questão do você entender que a nossa vida hoje, né, o modelo da nossa vida é sofrimento, isso passa, e aí eu falo de algo que o livro nem toca no assunto, pelo menos não nesse momento, mas do que seria, deixa eu tentar explicar. Tudo que a gente fala sobre cristianismo, eu estava comentando isso com o Evelyn esses dias, sobre o que seria cosmovisão cristã, né? Cosmovisão, coisas. Vocês escreveram no curso lá, que inclusive começa segunda-feira, ele vai falar um pouco sobre isso, a introdução à cosmovisão cristã, que seria uma visão cristã sobre o todo, né? O cristianismo tem um pensamento sobre política, sobre economia, sobre sociedade, enfim. E toda cosmovisão cristã é baseada em três coisas, três princípios. E se alguma cosmovisão que eu tenho foge desses princípios, eu fujo do que o cristianismo acredita. A primeira coisa seria que a criação foi feita por Deus. Então, tudo que foi criado foi feito por Deus. Esse é o primeiro pilar da cosmovisão cristã. O segundo pilar seria o pecado. De que tudo de ruim que existe na sociedade existe por causa do
pecado. E o terceiro pilar seria a redenção, de que Cristo voltaria, né? E ele redimiria todas as coisas, ele faria todas as coisas novas, enfim. Quando ele fala no sentido de que o nosso modelo de vida é baseado em sofrimento, eu entendi ele dizendo justamente sobre esse segundo pilar, que seria o pilar do pecado. Nós sofremos hoje. E nós sofremos por causa do pecado. A nossa condição em pecado nos faz viver uma vida de sofrimento, né? E quando ele fala no sentido de assim, quando a gente entender que a nossa vida ela é sofrimento hoje por causa do pecado, mas esse sofrimento conduz até a glória do que será quando Cristo voltar e redimir todas as coisas, tipo assim, eu boto o Cristo em evidência, porque a minha vida não vai ser mais baseada em sofrimento, porque Cristo veio me resgatar. Tipo, isso fala do início, né, do quão seria extraordinário essas coisas, e me faz entender também que, tipo assim, eu não tenho que ficar buscando o melhor da vida nesse mundo, porque nós vivemos em um mundo que não vai achar. Você não vai achar isso. É justamente, tipo, por isso que ele fala, não temos agora o melhor mundo, nem a melhor vida. Tipo, a gente vai viver coisas ruins mesmo, não tem o que fazer, não tem o que falar, por causa do pecado, mas o extraordinário é que Cristo vai vir, e quando ele vir, aí ele vai, tipo assim, vai romper com tudo isso, né? E a gente vai poder viver uma vida de fato sem sofrimento, sem... Eu tô falando isso porque alguns dias atrás uma pessoa chegou pra Evelyn, né, e falou assim, eu não concordo que Deus quer que a gente sofra. E eu disse assim, e Evelyn, a gente tava conversando, né, e aí eu também acho que assim, não é da vontade de Deus que a gente sofra. Mas a gente vai sofrer mesmo assim porque nós estamos em uma condição de pecado. E isso. É natural do ser humano. É uma consequência de um ato anterior. Exato. Fala. Não, fala. Não, é porque quando você estava falando isso aí, eu fui lembrando e até mais à frente ele fala, né, sobre a questão lá da passagem de Gálatas, se não me engano. Ele fala que não desanimamos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, né? E o Paulo fortalece lá o pessoal, informando que tudo que... Finalizando, né? Que a palavra fala. Que tudo que não se vê, né? Realmente é o eterno. O que se vê é passageiro. Não, entendi. Sim. Era só para comentar mesmo. Não, e tipo, essa ideia do sofrimento, eu toquei nesse assunto porque foi algo que recentemente alguém falou e o livro fala disso. O sofrimento faz parte da caminhada cristã, até como um processo de santificação, né? Assim, no sentido de muitas vezes você passa por situações difíceis e essas situações difíceis são as que moldam você a muitas vezes se aproximar de Cristo. Acho que é por isso que Paulo amadurecimento como cristão, né? Você cria intimidade no relacionamento com Deus. Tipo, Paulo fala lá do espinho da carne, né? E ele fala que, tipo assim, ele pede a Deus para tirar e Deus fala que não. Porque o meu poder se aperfeiçoa justamente quando você é fraco. Né? E nesses momentos de dificuldade que a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa dependência. E fica demonstrado que a gente tem uma dependência por Deus nesse momento. E eu toco nesse assunto de sofrimento porque, tipo assim, Paulo fala em Filipenses, ele fala assim, portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ou seja, tipo, o sofrimento é algo que faz parte da natural, faz parte do processo, realmente. E tipo assim, uma vez eu vi um pastor falando isso, tipo assim, cara, se o nosso mestre sofreu, por que você acha que você não vai sofrer também? É verdade. Se você vai seguir os passos dele, naturalmente você vai sofrer. Não sofrer como ele sofreu, porque ele sofreu como ninguém sofreu, você vai sofrer também. E reconhecer esse sofrimento aqui me faz entender que existe uma glória que vai vir, que é extraordinária, que vai me fazer passar por todas essas coisas. Ele fala sobre a questão da próxima grande coisa, né? E a próxima grande coisa é a volta de Cristo, né? Não seria outro Pentecostes, ou outro apóstolo, ou a causa política, ou social, e sim o avivamento. Isso, né? Exatamente.
a próxima grande coisa que a gente tem que esperar seria a volta de Jesus, nada mais, né? Sim. Até lá, a gente vai vivendo a vida ordinária. Isso é confrontador, para certas pessoas, viu? Porque realmente outras pessoas, né? A gente vê no nosso dia a dia, internet, tudo, que o pessoal busca por isso, né? Por exemplo, teve aí um negócio de música que foi, não, a gente vai ser o avivamento, a gente vai, né, mudar para as nações e tal, e tal, e tal. O pessoal anseia por isso, né? Por um avivamento. E aí eu acredito que eles anseiam mais por isso do que pela própria vida de Deus. Pior que é, porque parece que é muito mais... Foi que nem aquela frase que a gente viu no capítulo anterior, que parece que é muito mais fácil você fazer a obra do que você se importar com as outras coisas que tem relação. É porque é mais palpável, né? Você tá aqui, você tá conseguindo ver o tal avivamento como se fosse extraordinário. Eu estava aqui imaginando, porque lá na frente o livro fala sobre o quão é difícil a gente... o quão raro acontece a gente tocar num assunto da vida eterna, porque a gente foca mais no agora do que no final, né? Dá mais importância agora no processo do que lembrar que a gente vai ter esse regozijo no final junto com Cristo. Aí o pessoal dá mais importância pro agora do que pro depois. Quase não fala. Quantas vezes eu falei pra alguém sobre a vida eterna? Eu acho que nenhum, boy. Eu falei sobre Jesus. Agora, falar sobre como é que vai ser a vida eterna, assim, falar sobre o que Apocalipse fala, o que Jesus já falou, como é que vai ser no final, eu acho que eu não falei pra ninguém. A gente, às vezes, dá pouca importância pra isso. E muita gente esquece, né? Até mesmo disso. Eu lembro eu lembro na primeira vez que Matheus fez uma live lá da cela, e aí a galera tava perguntando sobre a questão da pandemia e tal. E foi uma das coisas que eu tentei enfatizar no final e dizer assim, gente, o problema da gente falar de Cristo, né, numa perspectiva só do hoje, é que a gente não dá à pessoa a perspectiva da eternidade, né? Tipo, a gente até fala de Jesus, mas a gente fala assim, não, ó, Jesus vai curar sua doença hoje, Jesus pode mudar a sua vida hoje, a pandemia tá aí, Jesus pode lhe curar, você pode não pegar a coronavírus por causa de Jesus e tal, e o cara vai nessas ideias, né? Só que, tipo, eu lembro que eu falei assim, gente, a gente tem que entender que o cristianismo não é só isso. Na verdade, a coisa mais importante da fé cristã não está relacionada ao hoje. Está relacionada à eternidade, tipo assim. Isso. E a gente tem que falar disso, porque é por isso que Cristo veio, né? Exatamente. Quando os pastores falam... Exatamente. Quando os pastores falam lá, quando Jesus nasce, né? Nasceu o Salvador, né? Aquele que vai salvar a humanidade. Então, tipo, se a minha mensagem não diz respeito à salvação, isso aí o Espiritismo faz, o Budismo faz, essa questão de ajudar as pessoas, todas as religiões fazem. Agora, o cristianismo traz uma ideia de salvação com base no que Cristo fez. E é triste isso. Isso é algo, eu estava estudando esses dias sobre isso, de um movimento que surgiu na Europa, em contraponto a alguns pregadores mais pesados, né? Tipo assim, as igrejas começaram a não crescer tanto e começaram a botar culpa nas pregações. E aí surge um movimento lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, mas e o movimento começava a falar sobre pregações mais leves. Não falar, por exemplo, um dos tabus era falar sobre o inferno. E esse movimento falava que não se deveria falar sobre o inferno no culto, porque isso era muito pesado. Ia falar onde? Vai falar sobre a amor de Deus. Cachorrão agora. Mas tipo, hoje a gente tá vivendo essa realidade, né? Você não vê uma pregação mais do arrependa-se, né? Tipo assim, Paulo pegou arrependa-se, Pedro arrependa-se, Estevão arrependa-se, todo mundo falou arrependa-se. Hoje, se a gente falar arrependa-se, as pessoas vão dizer assim, você está me julgando. É verdade. Para não ser julgado. Né? Porque é muito fácil você dizer que é você ama, mas difícil é falar que Jesus também te julga. E a gente precisa... Já que a gente tá aqui, a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter essa... botar isso pra dentro da gente, de que o Evangelho trata de salvação da alma, e salvação da alma passa por arrependimento. Então, o que eu falo para as pessoas não tem a ver com arrependa-se e com o fato de Jesus ter morrido para lhe dar vida, e essa vida não tem a ver com essa vida, tem a ver com outra, né?
Eu tô pregando só, como é que fala? Ajuda social e coach, né? Vamos lá, coaching. Coaching cristão. Você pode, você quer, você tal. E o cara esquece de Cristo. E aí uma coisa que é interessante é que o livro fala que, tipo assim, ironicamente, a vida cristã mais fiel é a que abraça uma peregrinação em vez de uma conquista. Ele fala no sentido de, tipo assim, a vida cristã, a caminhada cristã mais fidedigna seria aquela que entende que a gente está nesse mundo de passagem, né? E que a maior conquista é o que vai vir quando Jesus voltar. Não precisa ficar querendo conquistar algumas grandes coisas. Porque, tipo, eu tô aqui... engraçado, sabe por quê? Eu tava lendo Eclesiastes, estudando Eclesiastes faz um tempo, e uma parte do livro, Salomão fala o seguinte: tudo que a gente faz é inútil. Inclusive a questão de tudo que a gente faz é por competição. E acho que isso aí também entraria no quesito. Porque imagina a situação: eu busco trabalho para não morrer de fome, e é competição por sobrevivência. Eu quero ser o melhor em fazer alguma coisa por competição, no caso, para me destacar entre os outros, também é competição. E também se encaixa nessa situação aí. Se encaixa muito naquela questão de ambição também, né, que a gente já tinha tocado nos capítulos anteriores, enfim. Isso me fez realmente lembrar de uma historinha. Eu queria até contar para vocês uma história. Eu não sei se a história é real, mas fala que existiam dois missionários, né? Que eles faziam parte de um ministério, serviam muito, tal lá. E um dia o Senhor chamou para eles irem para a África, né? Para um lugar da África e tal. E eles foram para esse lugar na África. Eles ficaram 10 anos nesse lugar na África. E aí o Senhor pediu para eles voltarem para a igreja deles e tal. E eles voltaram. E nesse casal, o homem, ele estava com expectativa muito grande para quando voltasse, tipo assim, ter uma festa para ele, uma recepção. Tipo assim, aquela honra, né? Peraí, isso não foi no outro livro que a gente leu, não? Não foi nesse livro. Eu lembro desse trecho. Quem falava foi o pastor Tiago. Mas vai, não é desse livro não, mas eu lembro, não sei se foi no outro, mas eu já tinha visto isso há um tempo atrás. E aí o cara estava numa expectativa muito grande, né, das coisas. Enfim, tem uma recepção por tudo que ele fez e tal. Eles estão vindo no navio, chega perto do porto, eles veem uma festa e o cara já se anima, a festa é pra mim, glória a Deus e tal. Quando ele chega perto, ele percebe que a festa não era pra ele, era uma festa da cidade e tal. E aí o rapaz, o homem fica muito nervoso, né, e começa a ficar impaciente. Enfim, ele fala que as pessoas não reconheceram o que eles fizeram e começa a discutir com a esposa, né. E no momento da discussão ele fala assim, vou sair, vou pensar um pouco na vida, pergunta pro teu Deus aí o que é que ele acha disso tudo, pergunta pro teu Deus o porquê que quando a gente volta pra casa não tem festa pra gente. E aí ele vai, né, ele sai. Quando ele volta de noite, ele chega pra esposa e fala: e aí, seu Deus respondeu? E ela fala: respondeu. Ele disse que é porque a gente não voltou pra casa ainda, então não tem festa. Então, cara, forte, entende? Né? A ideia a nossa vida aqui é passageira, a nossa casa é outro lugar. Então eu não tenho que ficar buscando reconhecimento, conquista aqui. Por mais que, assim, como você falou, Henrique, a questão do trabalho, se esforçar, isso é óbvio, a gente não está falando sobre isso. Mas às vezes essa busca incessante por reconhecimento aqui me faz esquecer do que está lá, né? Do que está na eternidade. Eu acredito que é muito o que Paulo fala, no sentido de fixar os olhos naquilo que não se vê. Né? A galera, é interessante isso, como a galera fala, meu Deus, peço até misericórdia, porque a galera usa esse texto para falar assim, você tem que se fixar os olhos naquilo que não se vê. Só que quando ele fala não se vê, as pessoas associam isso a tipo assim, algo que você não tem hoje, mas que você quer amanhã. Não sei se tá ligado? Sei. Prosperidade mesmo. Prosperidade com força aí, viu? Tipo assim, não, fixe os olhos naquilo que não se vê. Aí, tipo assim, a casa que você não vê ainda, mas você quer ter. O dinheiro que você não vê. E, meu irmão, o texto não tá falando sobre isso, cara. Ele tá falando de coisas que são relacionadas à eternidade. E a mesma coisa de falar lá em Hebreus, que Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas, né? Que não se vê e não sei o que do que se espera. Aí todo mundo fala assim, tudo que eu espero, então, e eu não tô vendo é fé. E Hebreus não tá dizendo isso. Ele está falando de uma esperança, né, que está em Cristo, no sentido de redenção, que
Que foi nisso que todos os outros que ele fala lá morreram esperando e não receberam. Todos esperaram algo que não receberam. Então, tipo, isso é muito triste. É muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém usando esses textos para falar de coisas assim, porque prega uma vida nessa vida, né? E, cara, é triste e um pouco revoltante também, né? Porque tá enganando muito de gente. E tem uma responsabilidade nas costas daquela pessoa. Pegou o texto realmente e mudou a ideia dele totalmente ao Inverteu completamente, realmente. Pegou e virou totalmente. Ele só tirou Cristo do texto, né? Ele tirou só Jesus. Aí espremeu o texto e pronto, de conta. Mas isso é triste, isso realmente me entristece, porque eu acho que isso é algo que insulta, tá ligado? A Deus de verdade. Com certeza. Tipo assim, poxa, eu fiz tanto para que vocês não se preocupassem com essa vida e vocês estão preocupados só com essa vida, esquecendo que tudo de bom tá na outra vida. Tipo, vocês estão aqui, fiquem tranquilos, tá ligado? Tipo, estejam contentes, é isso que a gente aprendeu. Tipo, com o que você tem, seja contente com o que você tem. Contentamento, muito bem lembrado. Mas enfim, o livro continua e ele fala: se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, né? O que é que você faz? Rapaz, eu fiquei pensando nesse negócio, tá ligado? Porque geralmente quando o pessoal perguntava, era associado assim: como é que vai estar o seu relacionamento com Deus quando Jesus voltar? Ou então, como é que você vai estar com Jesus quando ele voltar? Tipo, a sua intimidade. Aí quando o cara falou assim, ele falou do que a gente estaria fazendo aqui. Aí eu percebi assim, cara, nada garante que se Jesus voltar quando eu estiver vivo ainda, ele volte numa hora, num dia, num momento em que eu esteja no banheiro. Quem garante, boy? Eu posso tá ligado? Vai ser num dia a dia normal, sabe? Porque ninguém sabe quando é que vai ser, então, do nada. E ele vai em forma tipo pra gente se atentar, né, quanto a isso, porque geralmente quando você vê esse questionamento, aí isso desperta você fazer algo, né, extraordinário. Né? Não, eu tenho que realmente fazer, porque vai vir, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar fazendo algo realmente que seja apreciável, né, tipo, que dê valor mesmo, que as pessoas tenham apreço por isso. E até tipo, é isso que esse Matheus falou. Tipo, normalmente a pessoa faz assim: Jesus volta amanhã, então hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Vou lá na praça pregar, vou exorcizar demônio, vou fazer alguma coisa. Mas eu tenho que fazer alguma coisa porque Jesus vai voltar amanhã. Eu vou fazer um paralelo com a minha vida, por exemplo. Eu tô em casa, e Matheus também, eu tô em casa. Aí a minha esposa tá trabalhando. Eu tô sem fazer nada. Quando eu sei que minha esposa tá chegando, aí eu vou fazer as coisas, né? Eu vou lavar a louça, porque o cara tá chegando. E a nossa vida com Cristo parece que é a mesma coisa. Jesus volta amanhã, meu Deus do céu, corre, faz alguma coisa. Fazer uma coisa. Tipo assim, Marcos, ele traz aquela ideia do início, tipo assim, você não tem que estar louco querendo fazer uma coisa, você vai fazer o que você faz normalmente. Exatamente. Ele usa até uma frase de Lutero, né? Que Lutero fala que mesmo que eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, ainda hoje eu ia plantar uma macieira. Eu ia fazer o que eu faço, tipo assim. E aí ele usa um texto que eu não lembro se é em Tessalonicenses, mas que Paulo fala assim a respeito do e quando se aproximar o dia do Senhor, Paulo aconselha os crentes a diligenciar-se por viver tranquilamente, cuidar do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Sim, isso eu anotei também, realmente. Tipo, Jesus está voltando, beleza, eu tô fazendo o meu aqui, cara. Onde ele me colocou, eu tô fazendo o que tem que ser feito, eu tô ajudando. Aí ele dá exemplo, né? Eu tô ajudando as pessoas, os meus vizinhos, enfim, tô no meu trabalho fazendo, sendo um espelho da glória de Cristo. Eu tô ali. Você tá mostrando Jesus através da sua vida, né? Como testemunho. Nas coisas que seriam ordinárias, né? Eu tô exatamente. Nas coisas ordinárias fazendo o que Deus me pediu para fazer. Isso me dá uma como se no ordinário eu pratico para esperar pelo extraordinário que vai ser quando Jesus voltar. Porque o Espírito Santo ele vai cuidando e vai desenvolvendo a gente como cristão. Como o Paulo falou lá em Efésios 1:14. Eu não faço nada e agora que Cristo está voltando eu vou fazer uma coisa extraordinária. Né? Tipo,
Jesus está voltando, agora eu vou ter que... Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, Jesus. Não posso, o senhor não vai chegar aqui, eu vou estar fazendo nada. Eu lembrei de uma live que eu estava assistindo, que era do Rodolfo Abrantes com uma menina que eu não sei o nome, mas tipo, eles estavam falando sobre religiosidade e tal. E Rodolfo Abrantes tocou num assunto que eu achei muito massa, que ele falou sobre não estar fazendo nada. Porque tipo, a gente acha que a vida cristã é no sentido assim, precisa estar fazendo alguma coisa, né? Precisa estar fazendo alguma coisa. E ele dá alguns exemplos de alguns homens da Bíblia que Deus chamou que não estava fazendo nada, em tese. Vou dar um exemplo. Abraão estava fazendo o quê? Nada. Tá ligado? Ele dá o exemplo do cara que foi chamado para falar com Paulo lá. Como é? Não sei o nome dele, mas foi nada. Eu sei quem é. Não sei. Ananias? Não. Não, não Ananias é. não. Ananias é outro cara que eu estava estudando esses dias, sobre o cara que vendeu a casa e depois morreu. Mas o cara que Deus chamou lá para ajudar Paulo, a Bíblia não fala que ele tá, tipo assim, e estando ele fazendo a obra do Senhor, Deus o chamou. Não, tipo... Ele tava dormindo, não tava? O cara tava em casa, de boa, tá ligado? Assistindo Netflix, aí Deus falou... Aí ele, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Tô aqui. Ai. Ele estava tocando nesse assunto de um lugar onde você não está fazendo nada, que seria um lugar de descanso, como sendo um lugar onde você está perto de Deus. Então, quando você fala, Deus fala e você fala, eis-me aqui, não é que tipo assim, eu estou aqui, Senhor, como sentido, né? Estou pronto. É eis-me aqui no sentido de eu já estou aqui na tua presença, então pode falar que o que o Senhor quiser eu faço, tá ligado? E, tipo, às vezes a gente acha, não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Às vezes você não precisa fazer nada, Deus, você está ali na presença dele, que é o que importa. E em algum momento ele vai te chamar e falar, pronto, agora eu tenho uma coisa para você fazer. Não, estou aqui, mesmo aqui, né? Isso aconteceu com Isaías também. O interessante, e até que a gente comentou na célula, né? Aquela questão lá de Samuel, né? Uhum. Aí que tá a grande chave, porque, tipo, se você não conhece, né? E aí você é pior ainda, né? Porque, tipo, você não conhece, como, por exemplo, Samuel não conhecia a voz de Deus, né? Quando Deus o chamou. Se a gente conhece e a gente, por exemplo, como ele estava falando, não, estou preparado aqui, né? Quando ele falar e tal. E aí está o ponto-chave. Porque a gente tem que conhecê-lo primeiro. Muitas vezes as pessoas não conhecem e querem fazer algo. Né? Sim, é verdade. É tipo, né, Deus falando assim, como foi que Samuel era? Samuel, quem foi que me chamou? Foi tu, fulano? Não, eu não. Ah, beleza. Não, ele corre pro mestre dele, né? Na verdade. Então. O senhor me chamou? Não, chefe, não, vai dormir, meu. Eu não. Imagina Deus gritando assim, ei, eu tô aqui, o cara. Pior é aquele cara que Deus tá falando assim, gritando, eu tô aqui, o cara tá falando, Senhor, fala comigo. E ele, meu Deus, eu tô falando, miserável, só você que tá isso aqui é do Senhor? Será que isso aqui é do Senhor? Será que eu devo orar pra essa pessoa? Será que eu devo falar de Jesus pra essa pessoa? Aí Deus fica assim, meu Deus, eu já respondi essa pergunta. Falar. Mas essa questão do se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, isso é muito forte, né, na cabeça das pessoas. Tipo assim, eu acho que no dia que Jesus falar assim, tô voltando, meu amigo, vai ser uma loucura. As igrejas vão sair pregando, fazendo culto segunda a segunda. Meta para 10 convidados por culto e a gente vai converter todo mundo. Tipo assim, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E, né, o conselho de Paulo é diligenciar-lhes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso e trabalhando com suas próprias mãos como vos ordenamos. Ou seja, fique tranquilo, faça o que você está fazendo. Relaxa, vai na boa, segue o fluxo. Sabe o que eu acho legal? É tipo a ideia do nós estamos construindo o reino de Deus. Tem algo a ver com essa questão do eu preciso fazer alguma coisa para construir o reino de Deus. E o livro toca nesse assunto e fala que o reino de Deus já, tipo assim, Jesus já estabeleceu, tá ligado? Isso. Você vai só consumar no final. Você não tá construindo nada. Ele que tá fazendo. Exatamente. Por último, foi o que eu anotei, né? Uma última chamada que seria morrer como uma vocação. E aí ele fala que por causa do evangelho, os crentes são livres para tomar sua cruz final.
a morte como um chamado de Deus mesmo, assim, tipo, entender que a morte faz parte da vida. Eu sempre brinco dizendo que estatísticas provam que 100% das pessoas morrem, né? Tipo assim, eu não perdi um familiar próximo, mas eu sou muito consciente com essa realidade de que meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, tipo assim. E os que estão em Cristo, principalmente, quando eu tenho essa ideia de que alguém vai morrer, cara, isso me dá um alento, tá ligado? Tipo, isso me dá uma paz no coração por saber que a fé em Cristo me faz saber que, tipo, essa pessoa tá morrendo hoje, mas futuramente a gente vai tá junto novamente, a gente vai estar vivo junto, porque Cristo vai romper essa barreira que seria a barreira da morte, né? Que foi a última barreira que ele rompeu. Mas a gente entender que a morte faz parte da vida me faz entender que eu tenho talvez pouco tempo, que eu tenho que, como é que eu posso dizer, administrar bem o meu tempo, fazer as coisas da maneira correta, aquilo que a gente falou no capítulo passado de reduzir as distrações. Tipo assim, é como o Salmo fala, Salmo 93, se eu não me engano, que fala que ajuda-me a contar os meus dias, né? Para que eu alcance sabedoria. Então, tipo assim, essa ideia de que eu vou morrer me faz ter uma vida mais tranquila. E hoje a gente não vive a ideia de que vai morrer. A gente acha que a gente é infinito, né? Tipo assim, você pode fazer o que você quiser, meu filho. Você pode chegar onde você quiser. Se você quiser ser, você vai ser. Entendeu? Porque você pode, você consegue. Deus está contigo, aleluia. Ele vai, tarará, tá, charamicantas e churabaxé, tarará, e tipo... né? Não é assim. Você pode fazer milhões de planos e morrer amanhã. Tipo assim, aprenda a viver a vida que você tem hoje, sabendo que você vai morrer um dia e que você vai morrer porque Deus definiu isso. Que você vai morrer. Acabou. Sabe o que é interessante? Porque uma vez eu lembro de uma pregação de Pastor Pedro, em que ele falava que sobre a comparação de um velório em que havia era uma família cristã e um outro velório em que era uma família que não era cristã, não sei, era só uma alegoria. Aí ele falava que no velório dos cristãos havia realmente um luto, havia uma tristeza pela perda da pessoa que havia falecido, só que não era um negócio descontrolado, era uma tristeza, era um luto normal. E já no outro velório, onde não eram pessoas cristãs, havia um desespero. Realmente era um show de desespero, como se nunca mais fosse ver aquela pessoa. E a ideia moral a conclusão que ele deu foi que no velório dos cristãos, eles sabiam que iam encontrar aquela pessoa no final. Eles tinham fé de que encontrar aquela pessoa no final porque eram cristãos, né? Então, teoricamente, todos ali tinham Cristo como seu salvador. E no outro velório, como eles não criam em nada, realmente para eles ali era o último momento em que eles tiveram a presença daquela pessoa que havia falecido. Então, realmente, era para ter desespero mesmo. Aí, essa questão da morte me fez recordar dessa situação, que realmente, quando a gente leva com a gente a aceitação de que a morte faz parte do processo e de que a gente vai encontrar outra pessoa depois, não é que vai ser menos triste, só que não vai ser desesperador. Vai ter luto, vai, mas desespero não. Exatamente. E tipo, o recado de Paulo, né, para essa situação é muito forte até. Ele fala tipo, irmãos, não sejais ignorantes, né, quanto acerca daqueles que dormem, ou seja, ele fala assim, não sejam burros, não sejam idiotas acerca das pessoas que dormem, porque essas pessoas, quando Jesus voltar, né, ele fala que as pessoas vão ressuscitar também. Então, isso muita gente hoje, o cristão, quando perde um ente querido, tem muito cristão que enlouquece, né? Isso revela que o coração do cara não entendeu ainda a eternidade. E é óbvio que se a pessoa não morreu em Cristo, e essa é uma discussão muito, muito profunda, porque não dá para afirmar, né, que o cara vai ser salvo ou não e tal. A gente consegue reconhecer alguns frutos, digamos assim, em vida, mas o cara antes de morrer pode pedir perdão a Deus, sei lá, e Deus vai perdoar, igual fez com o cara na cruz lá, e tipo,
Muita gente vai dizer que é injusto, né? Tipo, é injusto, o cara se arrepender no fim da vida, mas Não é isso é a graça. Exatamente. É aquela parábola, né? De que Deus chama um cara para trabalhar às 6 horas da manhã até, sei lá, 16 horas, e o outro para trabalhar de 2 às 16 e dá o mesmo salário pros dois. Aí o cara vai reclamar e ele fala, não, meu filho, eu não defini isso, tá achando ruim por quê? E a fé, gente, isso eu anotei no final, que assim, a gente tem que entender que seria esse último inimigo, que seria a morte, faz parte da nossa vida, mas ela não é o fim, né? A nossa esperança é de que seremos ressuscitados à gloriosa semelhança de Cristo. É isso que o livro fala. Vivendo cada dia à luz desse último inimigo, com a segurança da vitória final de que Cristo é sobre ele. Assim, a gente vive a cada dia sabendo que a gente tem esse inimigo que é a morte, mas que Cristo já venceu isso, né? E aí eu botei no último aqui. Peraí, rapidinho. Eu botei no último que ele anotou lá de 2 Coríntios, né? Que ele fala. E eu achei interessante isso. E até que vocês falassem o que vocês acham. Ele, 2 Coríntios 4:7, né? Que fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós, não de nós, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. E eu acredito que isso era fisicamente também, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. O que é que vocês entendem desse versículo? Vai, Matheus. Tô pensando aqui. Cara, um dos textos da minha conversão foi justamente esse. Né? Quando eu realmente acredito que o Espírito Santo, né, tocou meu coração e formou isso. Eu sempre falo, foi uma pregação que tem bem conhecida de Juliano Som, né? Um áudio lá, foi até mandado no grupo. E aí ele refere-se, né, justamente a esse texto e alguns outros, né, do morrer, né, de operar justamente isso, que ele fala, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, né, em vocês. E é justamente essa questão de, tipo, como ele até começa falando, que o vaso é de barro, é um vaso sem valor nenhum, né, e a gente é apenas um vaso mesmo, mas que tem um valor enorme dentro de nós, mas não que a gente possa crescer com isso, né? Porque lembra que nós somos justamente esse vaso de barro, né? E a questão de, por isso, né, por ter essa algo divino mesmo em nós, né, por meio de Deus, a gente pode passar isso para outras pessoas, né, mesmo sendo, né, não merecedores disso. Eu até estava vendo, né, ia comentar anteriormente, e aí eu até a encaixar, né, nesse assunto. Foi, por exemplo, aquela coisa lá que teve que vem ocorrendo, né, por exemplo, com Leonardo Gonçalves, né? Ele até fez uma live e tal, falando sobre um problema que ele tá na voz, né, e tal, que não tem cura, né? E aí tipo uma paralisia, mas não é paralisia, é outra coisa. E aí ele falou em um momento lá que, tipo, por um momento ele achava que ele tinha um entendimento que ele era um pincel, né? E esse pincel, por exemplo, nesse caso que ele estava ocorrendo, né, dessa doença, esse pincel quebrou, né? E ele não estava conseguindo mais fazer a obra de arte que quem faz essa obra de arte é justamente Deus, né? Então esse pincel quebrou. E aí ele fala justamente uma coisa muito interessante, que ele caiu em si, que ele já era um pincel quebrado. Ele já era um pincel quebrado, e aí com o Deus, que é um Deus que faz impossível, né? Ele já pegou esse pincel quebrado, que em tese, né, numa questão que a gente possa entender, um pincel quebrado não ia servir para nada, né? Não ia conseguir desempenhar sua função. Ele pegou esse pincel quebrado e continuou fazendo a obra de arte, que é justamente o reino de Deus. Enfim, é muito interessante e acho que encaixa muito, muito com isso. Ele caiu em si justamente isso, ele já era um pincel quebrado, né? E aí é aquela questão, porque a pessoa acha que por ter um dom, e aí, caramba, eu não vou
conseguir fazer, e aí começa até de certa forma a ter um orgulho por isso, né? E aí é o que também Paulo retrata aí, em Vasos de Barro. Muito interessante. Rapaz, eu até notei essa frase aí. Já somos um pincel quebrado. Exato. Muito bom. Rapaz, o meu entendimento sobre esse trecho aí que o Diego falou é que é uma forma da gente reconhecer a ele e ter a oportunidade de sofrer junto com ele. Então, tipo, e demonstrar a nossa dependência por ele. É realmente o que eu entendo. Tipo, reconhecer ele, depender dele e ter a oportunidade de sofrer junto com ele. Ele inicia esse versículo falando da questão da morte, né? De você entender que a morte faz parte, mas ele fala no sentido de você não desanimar, né? E ele usa esse versículo para mostrar que, tipo assim, isso que Paulo está falando, e Paulo não está falando de algo simplesmente falado, ele está falando de algo que ele está vivendo, né? Isso é um contraste muito grande ao que hoje se quer viver. Porque Paulo está falando só de dificuldade, ele não está falando de glória, né? Se você percebe, ele está falando que ele em tudo é atribulado, mas ele não fica angustiado, ele é perplexo, mas não desanima, ele é perseguido. Ou seja, ele está falando de várias coisas que são sofrimento, coisas que ninguém quer viver hoje. Só que aí no final ele fala assim, levando sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, de modo que em nós opera a morte. Ou seja, ele está falando assim, em nossa vida opera o sacrifício, opera todo esse sofrimento, mas todo esse sacrifício tem como função trazer para os outros a vida. Então ele está falando de, tipo assim, a nossa vida, o ministério de Paulo, e isso é a nossa vida também, ela tem que ser uma vida vivida em prol do outro, e não do crescimento pessoal, das conquistas pessoais, entende? É como se cada dia fosse lucro, né? Eu acordei aqui, tô de pé, então é uma oportunidade de fazer o que Deus quer que eu faça. E aí, se você for pensar nisso, é como se, pelo fato de você estar fazendo, você está pagando o preço, mas só que esse preço foi pago, foi Jesus, né? E aí, agora eu estou sendo merecedor de tal coisa, da tal graça, né? Não é isso. Você está fazendo justamente porque o preço foi pago, né? Porque se o preço não fosse pago, você não ia adiantar para fazer. Exatamente. Ele conclui esse capítulo mostrando esse versículo no sentido da gente entender que, tipo, a nossa vida, eu entendi isso, ela só vale a pena ser vida se for para ser vida em prol das outras pessoas, né? Tipo assim, ele toca muito no assunto de não amar uma visão e sim amar as pessoas, né? Não amar uma conquista e sim amar o próximo. Entender que eu não estou fazendo algo para Deus, porque Deus não precisa de nada. Eu estou fazendo para os outros, né? Levando por Deus. Por Deus, exatamente. E aí ele usa isso para mostrar que, tipo, ele usa o texto de Paulo para mostrar, Paulo estava falando que na vida dele operava a morte, para que os outros tivessem vida. E ele até continua, Paulo fala, por isso não desanimamos, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e é legal Paulo falar leve e momentânea, porque não era leve e não era momentânea. Era leve. Ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, aí é que ele está dizendo, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo está dizendo que sofria nesse mundo porque existia uma glória no outro mundo que tinha um peso muito maior do que todos esses sofrimentos que ele passava. E a gente tem que levar isso para nossa vida, tipo assim, a nossa vida tem o sentido de fazer em prol das pessoas, para que a gente receba uma recompensa que não é nessa vida, tá ligado? Tipo assim, não, eu vou fazer porque nessa vida a galera vai me recompensar. Não, talvez você passe a vida toda sem receber essa recompensa. Como foi a história que eu contei do rapaz do senhor, né, e a senhora que foram missionários, e quando voltou não receberam nada. E a mulher falou, Deus me disse que a gente não voltou ainda. Então a gente vai receber a nossa recompensa. O trabalho cansa sim, é natural, mas a gente, quando está com a mente na eternidade, a gente tem que ficar pensando nessas coisas. Uma coisa que me fez refletir, assim, de certa forma, foi justamente a questão, não sei se eu estou voltando, mas a questão da morte, né, que ele fala, a morte com
explicação. Porque, tipo assim, eu fiquei pensando. Na verdade, o texto fala que o último inimigo seria a morte, né? E aí eu, né, realmente de coração, eu não pensava na morte, né? E aí eu ficava, quando falou isso, caramba, a morte vai ser o inimigo, então caiu em si. E aí o quão difícil mas o quão importante é eu estar me preparando, porque eu acho que talvez seja até um dos piores inimigos, né, em questão, porque eu não sei como é que é estar no leito de morte, né, ou algo do tipo, mas eu acho que é um dos piores inimigos, vários questionamentos, coisas que vêm à cabeça mesmo, o inimigo tentando, né, e aí eu acredito que a vida, né, da gente nesse momento é justamente, acredito que uma preparação, né, a gente vai se preparando, criando até mesmo força, né, para que a gente tenha essa convicção que é até falado, para que a gente, quando chegue, a gente possa estar suprido para vencer, né? É uma coisa interessante, porque tem gente que simplesmente se desespera também quando tá para morrer, né? Uhum. Você já viu, sei lá, eu já vi uma vez um vídeo em que tinha um bandido baleado na rua. Aí ele entrava em desespero, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, sabe? E morreu. Desespero mesmo. E aí aquele negócio, quando você fala isso, é do pensar aqui, né, ainda. Então vem um monte de coisa, pô, várias setas mesmo. Porque, eu não quero morrer, mas você não quer morrer, mas Deus, né, foi preparar algo maravilhoso, né, que fala que foi preparar, né, várias moradas, enfim, é algo muito viajado. É bom. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Nossa, essa frase aí vou anotar também aqui. Todo mundo quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Tipo, isso que o Matheus falou, até para finalizar, ele finaliza falando do texto de Romanos 8, né? Onde o texto fala muito sobre isso. Ele fala que porque para mim tem um processo de sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada, né? E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele fala sobre essa questão de aguardar essa questão da revelação de Cristo e tudo mais, e ele termina falando assim, cadê isso aqui? Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos com paciência e aguardamos. E ele está falando da questão do retorno de Cristo, né? Essa ideia que Mateus falou de você entender que a morte faz parte da vida, Paulo fala lá em 2 Timóteo 4,7, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele já sabia que ele ia morrer, tá ligado? Ele tinha mas ele tinha uma convicção de que ele fez o quê? Tudo que deveria. Ele fez o que tinha para fazer nessa vida e pronto. E para finalizar tudo que eu tenho para falar, e eu queria que vocês resumissem também o que mais vocês aprenderam com relação a esse livro, para a gente terminar. A coisa que mais me chamou a atenção desse livro, além de todas as questões de você aprender a viver o ordinário de Deus de maneira graciosa, e isso está sendo muito importante para mim, porque eu tenho aproveitado melhor o tempo fazendo coisas simples, que são coisas que fazem a diferença, foi justamente essa questão do remir o tempo, que é algo que é dito no capítulo passado, que ele fala de você entender que você não é ilimitado. Você vai morrer. Você não pode fazer tudo que você quiser, nem sempre você vai alcançar tudo que você quer. A única coisa que é certeza é que você vai morrer. Então você tem que saber lidar com o seu tempo melhor. Isso foi o que eu mais aprendi, de entender que, poxa, o que eu tenho é o hoje. Então eu vou aproveitar o hoje. Eu vou usar o hoje para fazer alguma coisa, mesmo que ordinária, né? Mas que seja aquilo que Deus quer que eu faça. Isso me despertou muita vontade de estudar cada vez mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre o que Ele quer de mim. Botei uma meta para mim esse ano de não parar de ler, né? Ler sempre um livro atrás do outro, sem parar, tá ligado? Não, além da Bíblia, obviamente, mas não ficar sem ler, né? Porque eu tenho que remir esse tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo. E esse livro me mostrou muito isso. E ao invés de botar uma meta de fazer algo extraordinário lá na frente, fazer o corriqueiro hoje e agora,
e de forma contínua, que assim eu vou conseguir aproveitar muito melhor a vida e vou ser muito mais útil, né, digamos assim, para o que Deus espera de mim, do que era como eu estava pensando antes, em fazer algo grande. E é isso. Amém. O que eu consegui captar melhor desse livro foi a questão da importância dessa questão que você falou aí do ordinário. Que é no ordinário que a gente vai crescendo, é no ordinário que a gente vai criando raiz na palavra, criando intimidade no relacionamento com Deus, com Cristo. E é isso, eu consegui entender a importância do ordinário, das coisas pequenas que a gente faz. Nem sempre a gente vai ter que estar fazendo algo grande, sabe? Tem que começar a dar atenção mais nas coisas pequenas. E eu tenho começado a fazer mais isso, dar atenção aos detalhes, que às vezes são o que fazem a diferença. É justamente também isso que falou. É ver Deus em tudo, né? É ver Deus em tudo mesmo. Não só naquilo, ou então buscar aquilo que vai fazer realmente o avivamento, como a gente tanto riu aí e comentou. E a outra coisa, também além do que também Diego falou, né? De buscar o simples todo dia. Mas a outra coisa que também me chamou muita atenção é a questão de diminuir, né? Diminuir, porque não é entender que o reino não é nosso, o reino é de Deus, o reino já está estabelecido, né? E aí você realmente entender isso, né? E fazer para Deus realmente com toda a simplicidade, com todo o amor, com toda a intenção voltada para Ele, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente quer estar claro que a gente tem que se preparar, mas a gente quer estar muito preparado, e aí ele remete até a um texto que a gente leu, lembra que ele fala assim, não se cobrem demais. Não sei se vocês lembram. Se Deus voltasse hoje e falar, não se cobrem tanto, porque o reino é dele, eu que vou fazer, não é vocês têm que se preparar, claro, tem que conhecer, mas sou eu que vou fazer. Isso aí foi o que me trouxe no coração. Ele fala que se Jesus voltasse hoje, ele diria pra gente assim, não se levem tanto a sério. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Mas eu nunca vi que em coisas tão simples viveria tanto, né? Eu acho que resume bastante. Tantas coisas simples de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. A gente encerra esse livro hoje. É interessante que no final de cada capítulo ele faz algumas perguntas. Talvez seria legal a gente, de forma pessoal, né, responder essas perguntas, enfim. Eu acho que isso torna o livro um pouco mais prático, para a gente tentar colocar em prática, né? Exatamente. Mas foi um livro muito bom, assim como o livro sobre abuso espiritual. A gente encerra ele hoje por aqui, aprendendo, como vocês falaram, a importância do cotidiano, a importância do ordinário. Entender que a gente tem que se diminuir, né? Tipo, é tudo de Deus e Ele quem faz todas as coisas e o reino é dele. E a gente tem que aproveitar o tempo que tem, né? Sabendo que a gente não é infinito e que no final existe uma esperança de glória que é eterna e isso pesa mais do que qualquer sofrimento. Amém. É a chave de ouro, né? Exatamente. Eu vou fechar com chave de ouro mesmo. Pode entrar, eu te convido.